A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais um EBD em estudo. Esse canal ele é gravado na Assembleia de Deus da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, sou superintendente da EBD aqui da Igreja da Boa Esperança. Esse canal ele também comenta a lição de adulto e a lição dos jovens, que é essa lição que nós vamos comentar nesse momento. A lição de número 12, ela tem como tema evidências de um fiel seguidor de Jesus. Antes de começarmos a comentar essa lição tão maravilhosa, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o like. É de suma importância a sua inscrição e o like, porque o YouTube ele entende que é um bom material, um material relevante, e assim ele vai passando para outras pessoas, e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. O texto principal, ele diz assim, está lá em 1 João, capítulo número 5, versículo número 2, que diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O resumo da lição nos diz assim: o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentemos a perfeição do amor. O texto principal, que foi a primeira base da lição, a segunda base da lição se encontra no texto bíblico que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu peço que você leia com seus alunos, é muito importante essa leitura. A introdução da lição, ela nos fala, nos diz assim: como discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Os fundamentos desse fato são o sacrifício vicário de Cristo, o qual é responsável pela fé que se desenvolve em cada um de nós. Quer dizer, o sacrifício de Cristo é que nos garante, a vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre qualquer potestade que venha a nos enfrentar, a nos destruir. Então, em Cristo nós temos essa certeza. O primeiro tópico da lição nos diz assim, tem como tema o amor, a base da fé. O primeiro subtópico tem como tema o amor que transforma destino. O amor que transforma destino. Ele diz assim a lição, ela nos comenta que no final da primeira epístola, 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, João ele discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. Ele vai citar aqui 3 critérios que é fundamental, quer dizer, a relação com o Pai, certo? A relação entre irmãos e a nossa relação com a questão sobre a obediência à palavra, entendeu? A nossa obediência à palavra é também o segundo critério, ou o terceiro critério, como base da nossa comunhão com Deus. Diz assim a lição: nossa fé em Cristo é componente fundamental para a mudança radical em nossa rota de vida. Quer dizer, a nossa fé em Cristo ela é o básico, ela é a base principal que nos sustenta, que nos dá vida, que nos faz capaz de vencer o mundo, no qual 1 João ele vai falar muito sobre isso, certo? No versículo número 3 ele fala que vence o mundo a nossa fé. Diz assim: somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça divina. Quer dizer, somente por meio de um coração quebrantado. Davi foi conhecido por Deus como um homem de um coração quebrantado. Ele se distanciou-se da presença do Senhor e na oração que ele teve com Deus, ele se deleitou na presença do Senhor, ele reconheceu que errou e ele disse para o Senhor: Deus, não retira de mim o teu espírito. Ele
tinha um coração quebrantado. Então aqui ele fala que por meio da fé de um coração quebrantado diante do Redentor, podemos experimentar, né, ter a certeza da maior riqueza que é as bênçãos e da graça divina através de Cristo Jesus. A lição diz assim também: na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo que normaliza o mal. Quer dizer, nos dias de hoje, o mal ele é normalizado, as pessoas já estão vendo o mal como sendo bem. Então, as pessoas que vêem dessa maneira estão sendo normalizadas, no qual Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com o mundo. Então a palavra do Senhor nos aconselha a não se conformar com o mundo e não aceitar o que o mundo oferece. Então ele normaliza o mal no mundo. Milhões de pessoas enganadas, acreditando que é possível servir a Cristo aos domingos e à noite passar a semana em promiscuidade. Quer dizer, essas pessoas botam na cabeça, elas creem que através disso aí, anda no mundo, na promiscuidade, pecando, e ela acha que está de bom tamanho, está de acordo, e à noite ainda vai louvar o Senhor, acreditando que Deus recebe essa adoração, recebe esse louvor, e não na realidade não é bem assim, né? Porque Deus recebe o nosso louvor, sim, a partir que a gente adora o Senhor de coração, de corpo, alma e espírito. Aí sim o nosso louvor, nossa adoração, ela é recebida na glória. Bom, a gente viu aqui que o amor que transforma destinos. O segundo ponto do primeiro tópico também diz assim: quem ama os filhos de Deus? Quem é que ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não amar primeiro a Deus. Isso está patenteado em 1 João capítulo 5, versículo 2. Ele fala sobre isso. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, a prova concreta que amamos o próximo é que primeiro amamos a Deus e também guardamos o seu mandamento. Não é só amar a Deus, mas também guardar os seus mandamentos, guardar os seus preceitos. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. Aqueles que tiverem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Você vê a diferença de quem anda na presença do Senhor e de quem não anda. Ele exala solidariedade, ele é uma pessoa generosa no serviço, ele ama o próximo, ele é o que tem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Ele tem amor, ele tem compaixão, ele tem respeito ao próximo. São qualidades que definem alguém que ama a Deus. E ele também consegue amar o seu próximo. Então esse segundo ponto aqui do primeiro tópico é: quem ama os filhos de Deus? Nós vimos aqui na lição que quem ama a Deus, ama sim o seu próximo. O terceiro ponto primeiro tópico: o que significa amar a Deus? O que significa amar a Deus? Conforme o escritor sagrado afirma, o amor ao eterno se materializa numa tomada de postura pública em obediência às Escrituras. Quer dizer, quem ama o eterno é demonstrado, certo, pela postura pública em obediência às Escrituras. No versículo de número 3, fala sobre isso: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, certo? Esse é o versículo número 3 de 1 João capítulo 5. Versículo 3 nos mostra o que significa amar a Deus.
tomar uma posição de obediência a Deus e a obediência à sua Escritura, a palavra de Deus. Bom, a gente vimos aqui, concluímos o nosso primeiro tópico, que é o amor, a base da fé. Um amor que transforma destinos. Quem ama os filhos de Deus, a gente viu que quem ama os filhos de Deus, quem ama o seu próximo, primeiramente ele ama a Deus e obedece a sua palavra. Vimos também o que significa amar a Deus. Amar o Eterno é tomar uma postura, uma tomada de postura pública, é mostrar ao mundo que você morreu para o mundo e vive para Cristo. Esse foi o primeiro tópico da lição. O segundo nos diz assim, tem como tema as bases do nosso novo nascimento. O novo nascimento, o primeiro ponto do segundo tópico diz assim, o novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Quer dizer, o novo nascimento nos concede, ele nos entrega, nos outorga um novo padrão de vida, totalmente. Então, ele diz aqui na lição, não existe cristianismo sem transformação. Não tem como haver um cristianismo se não há transformação de vida. Então, a transformação de vida, ela vem pela nossa aceitação a Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que a graça de Deus é derramada no nosso coração. E aí o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que ele diz que não há cristianismo sem transformação de vida, sem mudança de vida. Alguém que possa dizer, não, eu aceitei Jesus, eu ando na vontade do Senhor, mas ele não obedece ao Senhor, então está enganando a si mesmo. Então tem que haver transformação de vida. A lição nos diz assim, a condição espiritual daqueles que nasceu de novo é a vitória sobre as fortalezas das trevas. Atentemos, entretanto, para a verdade no texto que é muito claro afirmado. Nossa vitória é sobre o mundo, as estruturas infernais que ditam a rota de nossa sociedade. Então a nossa vitória é sobre o mundo, é o que nos rodeia, certo? E sobre essas estruturas infernais que ditam a rota da nossa sociedade. Será que vivemos numa sociedade altamente entregue aos preceitos de Deus? De maneira nenhuma. Principalmente nos dias de hoje, a sociedade, a maioria busca por prazeres do mundo, por coisas que é totalmente contrário à vontade do Senhor. Então a nossa vitória, a gente só encontra, só é possível através de Cristo Jesus e de um novo nascimento. Nascer de novo, certo? Somos salvos para enfrentar o mundo e mesmo sabendo de todas as oposições, o Eterno nos conforta com a promessa de estar sempre conosco. Que maravilha! Mateus capítulo 28, o versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. Então ele está conosco sempre, ele não nos abandona de maneira nenhuma. Bom, a gente viu aqui sobre o novo nascimento, nos concede outro padrão de vida, que não é o padrão do mundo, mas é o padrão de Deus, que através do novo nascimento ele nos traz as coisas, como a Bíblia diz, as coisas velhas ficou para trás, passou, foi embora. Eis que tudo se fez novo. O segundo ponto do segundo tópico nos diz assim, a fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. Como humanos frágeis, filhos e filhas de Adão, qualquer confronto entre nós e os demônios e as entidades diabólicas que operam nesse mundo é desleal. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós. A comparação entre nós, os seres viventes e os anjos, não tem como comparar, porque eles são criaturas diabólicas e poderosas. Mas o bom disso é saber e ter a certeza que nós não estamos só. Temos Cristo do nosso lado, temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor.
Diz aqui, ó, somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais, tudo nos acolhe, defendendo e nos abençoa. Em tudo Ele nos acolhe, nos abençoando, nos defendendo, está sempre conosco. Isso é bom. Por isso que lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andemos por fé e não por vista. Quer dizer, o crente ele tem que andar por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele fala sobre isso. Andar por vista é sempre esperar a andar pelas bênçãos de Deus. Sempre contar com as bênçãos de Deus. Se Deus não abençoar, eu não vou. Se Deus não me enriquecer, eu não sirvo a Ele. Isso é andar por vista, mas nós andamos por fé. Fé no Deus Todo-Poderoso que transforma a vida. Amém? Glória a Deus. A vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. O ponto 3 do segundo tópico diz: a vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Diz assim, na atualidade há um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. Há um pseudo-cristianismo que diz, olha, se você está passando por problema, então você está em pecado, você foi chamado para ser sempre vitorioso. Isso é doutrina de demônio, veio para enganar o mundo, enganar os servos do Senhor. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então vamos passar por dificuldade, vamos passar por aflição, mas o bom que ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. Embora que a gente ache que Ele não está, mas Ele está conosco. Então, essa teologia da prosperidade, essa teoria que alguém possa dizer que você não pode passar necessidade, não pode passar dificuldade na vida, porque você foi chamado para vencer, é engano do inimigo. São as sutilezas do diabo querendo te afastar dos caminhos do Senhor. Diz assim, somente a fé na obra redentora do Criador nos transporta da esfera de limitação carnal para uma vida abundante na presença de Jesus de Nazaré. Somente a fé. A fé. Por isso que ele, lá em 1 João, capítulo 5, ele vai falar aqui no versículo 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, tudo que é nascido de Deus, nascer de Deus é nascer da água e do Espírito, é nascer de novo, certo? Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo é vencer todas as tribulações, todos os ataques do inferno, é estar sempre pronto para ser um grande vitorioso no Senhor. A nossa vitória não é fruto da nossa força, não é fruto da força de Deus, do poder de Deus. Aqueles que andam por fé, andam e entregam os seus caminhos ao Senhor. A sua fé é pautada na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bom, concluímos aqui o nosso segundo tópico, que tinha como base, o tema principal foi as bases de nossa fé, de nosso novo nascimento, que é a base do novo nascimento, que é o novo nascimento nos concede um outro padrão de vida. Foi o ponto 1. O ponto 2 foi a fé como fundamento de nossa peregrinação espiritual. A fé é o nosso fundamento. Peregrinação é a nossa caminhada aqui na terra. Então a fé é o fundamento da nossa caminhada aqui na terra. Caminho é esse que a gente nunca se afasta do Senhor. Está sempre na presença do Senhor. Como a Bíblia diz, sempre no centro da vontade do Senhor. Vimos também a vitória sobre o mundo. Só é possível através da fidelidade a Jesus. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer que é de Deus. Eu vou repetir. Uma fé
que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Então, é uma fé que nos capacita a crer, nunca desistir. Alguém pode dizer que nosso Deus não vem, o que já foi dito ao longo da história diz que ele vem, mas ele não vem, isso é só engano, mas é mentira de Satanás. Cristo vem buscar a sua igreja. A lição diz assim, o escritor de 1 João capítulo 5 diz que os discípulos de Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus. Quer dizer, o discípulo não tinha nenhuma dúvida sobre a encarnação de Cristo. Quer dizer, que ele é Deus, a sua deidade, que ele é Deus, Deus sobre todas as coisas. E João, no Evangelho de João, ele trata muito bem sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mostra a deidade de Jesus Cristo, que ele é Deus sobre todas as coisas. A existência de Cristo em carne e osso, como houve alguma doutrina que negava que Cristo veio em carne e osso, foi só uma história, um conto de fada, que isso não é verdade. Diz assim a lição, é algo indubitável, tanto para aqueles que perseguiram a igreja, como para nós que ainda hoje, a tentativa de desacreditar no sacrifício de Jesus sempre foi uma tentativa do inferno de confundir e fragilizar a fé na salvação. Então o inimigo ao longo da história sempre quis que a humanidade não acreditasse que Cristo veio em carne, não acreditasse que o Salvador veio em carne e morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eles ensinam que isso não existe, foi só uma história, foi uma utopia, mas não é verdade, certo? João declara que os que foram alcançados pela graça não tem qualquer dúvida. Quer dizer, quem deixou a graça descer no seu coração, a graça é Cristo Jesus, é o que nos salva, o que nos sustenta. Quem deixou essa graça descer no seu coração não tem nenhuma dúvida. A lição diz assim, em seus corações brilha o testemunho da certeza de que o Redentor veio. A salvação é um fato e o céu é uma pungente esperança. Então a salvação é um fato, aconteceu, Cristo veio. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Isso é a certeza que nós temos, não devemos nunca deixar palhar qualquer dúvida no nosso coração. O ponto 2 do terceiro tópico diz assim, a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. A vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra de Jesus, revelada na Bíblia, tendem a ter alguma dúvida. Com certeza, superficiais. Não deixou o Evangelho descer no seu coração. Diz assim, muito banais com relação à vida no céu. Onde pergunta tais como ele diz assim, onde vamos morar, como será a hospedagem ou a alimentação, o que vamos fazer durante a eternidade. Quer dizer, são dúvidas que pairam sobre pessoas que não têm certeza da sua salvação, que não têm certeza, certo? É preciso nascer de novo para que o Evangelho possa criar essa certeza no seu coração. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 11, nos fala sobre isso. Nos fala muito bem sobre isso. 1 João capítulo 5, o versículo 11, ele nos diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna e Deus diz assim, e Deus nos deu a vida eterna, e esta é a vida eterna, o seu Filho.
Então o seu Filho é que é a vida eterna. Quando a gente diz que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele é a vida eterna. Ele que nos traz a vida eterna. O próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por mim. Então, Cristo é a vida eterna, Cristo é o caminho, Cristo é o que transforma o homem. Diz assim, a vida eterna é manter um relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto que isto nos seja suficiente. Dele vem a vida eterna, 1 João 5, 2, 25, fala sobre isso. Nele está a vida eterna, 1 João, capítulo 1, versículo 2. Então, Cristo é a vida eterna, nele está a vida eterna, que a gente só encontra a vida eterna em Cristo Jesus. Isso sim, a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento com Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim, vida de verdade está em Cristo. A vida de verdade, ou a vida de verdade, está em Cristo. Diz assim a lição, multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração, bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres e riquezas e poderes. Essas pessoas estão totalmente longe do Senhor. Estão sem vida. Quem anda em pecado, cometendo pecado, quem anda afastado dos caminhos do Senhor, não vive, não está vivo. Porque a vida, essa vida, só encontramos em Cristo. Quem anda com Cristo está vivo e vai viver para sempre na glória do Senhor. Diz assim a lição, desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado a um modelo alternativo da existência, pois se Roma era um império de poder e o mundo um governo de morte, a crença em Jesus é a esperança da ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, a crença em Jesus é a esperança da ressurreição. Olha só a importância, irmãos, de conhecermos a palavra do Senhor, certo? E eu vou ler aqui para vocês um texto em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, o versículo 14, que diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Ele ressuscitou. Pode ir lá que o túmulo está vazio. Você não vai encontrar. Qualquer outro ser que veio a este mundo, que se diz ser Deus, que é Allan Kardec, ou outros, ou Jefferson Smith, todos os outros que fundaram a igreja aí, pode ir lá que vai encontrar esqueletos, restos mortais dele. O túmulo não está vazio, certo? Mas o de Cristo está vazio, porque o terceiro dia ele ressuscitou. A vida de verdade está em Jesus. Não existe vida sem Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração e você possa lhe trazer vida eterna, porque só em Cristo nós temos a vida eterna. Bom, assim concluímos a nossa lição. Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração. A gente viu evidências de um fiel seguidor de Jesus. Tudo que a gente viu aqui foi evidências. Evidência é prova concreta que mostra que você é um fiel seguidor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. É de suma importância a sua inscrição e o seu comentário, para que esse vídeo possa ir mais longe, possa encontrar vida e trazer transformação de vida. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Só tenho você.